Temas, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Zacarias era um homem fiel a Deus. A palavra diz que ele e sua esposa Isabel andavam em todos os mandamentos do Senhor de forma justa e sincera. Mas havia uma dor silenciosa dentro daquela casa, e eles não tinham filhos. O tempo passou, os anos avançaram, e aquilo que parecia impossível começou a machucar ainda mais o coração deles. Talvez hoje existam pessoas assim, pessoas que oram há muito tempo e acham que Deus se esqueceu delas, pessoas que choram escondidas, esperando uma resposta do céu, pessoas que continuam servindo a Deus, mesmo carregando perguntas no coração. Essa história está no livro de Lucas, capítulo 1 e versículo 13. E mesmo sem entender o silêncio de Deus, Zacarias continuou fiel. Mesmo sem ver o milagre, ele continuou adorando, porque a verdadeira fé não é permanecer apenas quando tudo está bem. A verdadeira fé continua firme até quando os céus parecem fechados. Um dia, quando Zacarias exercia o sacerdócio no templo, algo sobrenatural aconteceu. Um anjo apareceu diante dele trazendo uma notícia que mudaria sua história para sempre. Isabel teria um filho. O impossível iria acontecer. Deus havia ouvido cada oração, cada lágrima e cada silêncio daquele homem. E isso nos mostra uma coisa poderosa. O céu nunca ignora uma oração sincera. Pode parecer demorado, mas Deus trabalha no tempo certo. O relógio de Deus não atrasa. Quando ele decide agir, ninguém pode impedir. Mas Zacarias teve dificuldades para acreditar. Ele olhou para a idade, olhou para as limitações, para a lógica humana. Quantas vezes nós não fazemos isso também? Olhamos para problemas e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Olhamos para a dor e esquecemos das promessas. Olhamos para as impossibilidades e deixamos o medo falar mais alto que a fé. Então o anjo disse a Zacarias que ele ficaria mudo por um tempo, até que tudo se cumprisse. E existe uma lição muito profunda nisso. Às vezes, Deus permite o silêncio para nos ensinar a confiar. Há momentos em que Deus cala nossa voz para que possamos ouvir mais a voz dele. Enquanto Zacarias estava em silêncio, Deus estava trabalhando. Enquanto ele não entendia, o milagre estava crescendo dentro da sua própria casa, porque Deus não precisa da nossa compreensão para realizar promessas. Ele só precisa da nossa confiança. E o mais lindo é que o filho prometido nasceu. Seu nome foi João, aquele que prepararia o caminho para Jesus Cristo. O que parecia apenas uma oração pessoal fazia parte de algo muito maior no plano de Deus. Talvez você pense que a sua história é pequena, que sua dor não tem sentido, que suas orações estão esquecidas, mas Deus está escrevendo algo maior do que você consegue enxergar. O Senhor transforma lágrimas em testemunho e transforma espera em milagre, transforma silêncio em promessas cumpridas. Hoje Deus quer falar ao seu coração. Não desista. Continue orando, continue crendo, continue permanecendo fiel mesmo nos dias difíceis, porque o mesmo Deus que visitou Zacarias ainda visita vidas hoje. O mesmo Deus que abriu o ventre de Isabel ainda faz milagres impossíveis. O mesmo Deus que ouviu uma oração antiga ainda escuta o clamor de quem busca a sua presença. Quando Deus determina o tempo da bênção, ninguém consegue impedir. O que morreu pode voltar a viver. O que parecia impossível pode acontecer. O que parecia tardio pode se transformar no maior testemunho da sua vida. O Senhor nunca abandona aqueles que permanecem fiéis. Ainda que demore, a promessa vai chegar. Ainda que exista lágrimas hoje, haverá alegria amanhã. Ainda que o mundo diga acabou, Deus dirá está começando.